Olá, meus amados em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos para levar a você uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. E nesta oportunidade quero meditar com você no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44 e o versículo de número 26. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Queridos, Deus dá aqui promessa de livramento ou de salvação ao seu povo. E Deus agora fala de uma manifestação de justiça, aonde Deus iria se levantar para manifestar visível a sua promessa na vida do seu povo, cumprindo a palavra que ele havia declarado pelos profetas, que ele havia anunciado pelos seus santos homens, mensageiros de Deus, inspirados pelo Espírito do Senhor, e eles falaram em o nome do Senhor. E Deus agora diz: olha, sou eu que vou confirmar a palavra do servo, e sou eu que vou cumprir o conselho dos seus mensageiros. Louvado seja Deus. Quando Deus se manifesta em glória, ele se manifesta para tornar visível a eficácia da palavra revelada ou entregue por um dos seus servos. Deus, por certo, agora diz a você: todas as promessas que eu tenho feito, eu cumprirei na tua vida. Nenhuma das minhas palavras falhará. Eu cumprirei prontamente na tua vida. E todos aqueles conselhos que eu te dei como instrução de vida, se tu colocares em prática, ela será confirmada na tua vida como vitória, será confirmado na tua vida como bênção, como triunfo da parte do Senhor teu Deus. E então você desfrutará destas maravilhas. E aí entenderá que o Senhor Deus vai restaurar a tua vida, sob a promessa que Ele tem na sua palavra, assim como Ele fez com Jerusalém, quando reconstruiu a cidade e Ele levantou os seus muros novamente. Deus está dizendo que vai restaurar a sua casa, sua vida, sua família, seu ministério, e Deus de volta trará para você, louvado seja Deus, toda a glória que você perdeu, ou toda a alegria que te foi tirada ou impedida de você viver. Quando você se humilha diante de Deus, então você recebe de Deus as orientações. E quando você coloca em prática estas orientações, você está dando liberdade para Deus manifestar na sua vida. Vá comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 9, e nós vamos ler o verso de número 5. Aqui, Deuteronômio, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler no capítulo de número 9 e o versículo de número 5. O texto nos diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos aqui quando Deus se revela a Moisés, e ele, quando conquista as primeiras partes, a primeira parte da terra que Deus havia prometido, ele agora entrega ao povo e diz: o Senhor teu Deus hoje te dá isto como sinal.
e o Senhor está te devolvendo, está trazendo sobre a tua vida a bênção. Não é porque você fez obras inteiras de justiça, por causa da tua inteira justiça. Não, é porque este povo desobedeceu e desafiou Deus. E porque Deus tem uma promessa ao teu pai na fé, Abraão, Isaque e Jacó. E pelo poder da promessa que ele tem, ele está te dando agora a vitória de possuir esta terra, de você entrar nela e tomar posse dela. Louvado seja Deus. Deus hoje olha para você e diz: todo o poder da minha palavra se cumprirá na tua vida, se você der liberdade e se humilhar diante dela. O Senhor teu Deus vai restaurar a tua sorte, vai restaurar a tua vida, porque esta é a promessa do Senhor para cumprir nestes últimos dias. E ele diz que muitas das vezes, louvado seja Deus, nós somos levados pela nossa ignorância a estar longe de Deus. Mas quando nós nos humilhamos, reconhecemos as nossas falhas e nos humilhamos diante do Senhor, pedimos perdão a Deus, a misericórdia do Senhor nos alcança, vem o perdão de Deus e Ele cumpre o poder da palavra, e sobre a vida dos nossos adversários, sobre a vida dos nossos inimigos, Ele manifesta a sua gloriosa justiça. Agora vá comigo no livro de 1 Reis, louvado seja Deus, e você vai ler comigo no capítulo de número 8 de 1 Reis, capítulo de número 8, e o verso de número 56 e o verso de número 57. 1 Reis 8, versos 56 e 57 diz assim: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com os nossos pais, e não nos desampare e nem nos despreze ou nos deixe, como está em algumas traduções. Deus hoje olha para você e diz: o Deus que usou Moisés e manifestou esta glória, e depois ela é lida, toda a história como Deus manifestou a sua glória, o seu poder, o seu livramento, a sua salvação, e aí vem a memória dos servos do Senhor. Bendito, ó seja adorado, bem seja o Deus que cumpriu toda a sua palavra, toda a sua promessa, que ele usou o seu servo Moisés. Porque tudo quanto Deus usa os seus santos para falar, ele vai cumprir esta palavra. Porque não foram ditas simplesmente por homens, mas foi inspirados pelo Espírito do Senhor. Então as promessas de Deus, a palavra de Deus, os atos de justiça de Deus, eles vão se cumprir. E quando cumprir-se, você vai dizer: louvado seja o Senhor, porque nenhuma promessa de Deus falhou. Assim como foi com Israel, segundo a palavra que Deus havia usado Moisés, se cumpriu, agora cumpre-se na sua vida. E você vai jubilar-se diante do Senhor. E todas as vezes em que você necessitar ser redarguido ou corrigido, Deus vai manifestar os mensageiros para te instruir, para te direcionar, para que você possa ver aí o mover da potente mão de Deus agindo em teu favor e te mostrando a direção certa que deve seguir para que você possa cantar o hino da vitória. Agora vá comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, e você vai ler comigo a partir do versículo de número 6. E o texto vai nos dizer assim, Deuteronômio 7, verso de número 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos. Mas, pois, porque o Senhor
Ele olhou e viu que era o menor número de todos os povos. E porque o Senhor Deus vos amava, para guardar o juramento que juraram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer que aborrece, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, nem em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te manda fazer o Senhor. E serás, pois, que, se ouvires este juízo e os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite, e a cria das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou os teus pais te dar. Bendito serás, mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor teu Deus de ti desviará todas as enfermidades, e sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, como tu bem sabes, antes as porá sobre todos aqueles que te aborrecem. Até o versículo 15. Aqui você vê que Deus usa e diz: agora tu és povo santo do Senhor. E o segredo da tua vitória é tu entender que não é pelos teus próprios méritos que o Senhor te escolheu, mas foi pela sua grande misericórdia. E porque o Senhor tem promessa a cumprir, e por isso ele dedica a grande obra pelo amor. Pelo amor que ele tem, ele vai em busca dos teus filhos que estão distanciados de Deus, dos teus irmãos que estão distanciados dele, da tua mãe, teu pai, ou quem sabe de um outro familiar que está no mundo, quem sabe das drogas, no mundo dos vícios, da opressão. Deus vai libertá-lo. Haverá aí um brado de misericórdia de Deus, e o Senhor teu Deus, mesmo entendendo que tu és o menor entre todos, talvez até não considerado nem reconhecido, Deus tem lembrado de ti, e ele vai manifestar esta glória, e ele vai agir em teu favor, e você vai descobrir que o zelo de Deus está sobre a tua vida. Agora vá comigo no livro do profeta Zacarias, e você vai ler comigo no capítulo 1 de Zacarias e o verso de número 6. E o texto diz assim: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais, e eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez intenção de tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aqui o profeta dá um alerta, e o povo, e o Senhor diz, olha, o povo de Deus vai dizer, assim como o Senhor revelou sobre os estatutos e juízo, e o povo não quis obedecer, isto na trajetória da saída do Egito, e eles pereceram por não terem dado ouvido à voz de Deus, assim o Senhor vai cobrar de cada um. Você desobedece os mandamentos de Deus, você traz sobre a sua vida, então, as consequências do seu erro, o dissabor da sua vida é cunho da desobediência. Mas quando você entra pela vereda de obedecer, todos os males que viriam para você, como na leitura anterior, vai dizer, o Senhor vai pôr sobre a cabeça dos teus inimigos.
daqueles que te aborrecem, daqueles que te irritam, porque você agora está fazendo o que é justo diante de Deus e está caminhando nas veredas do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vá comigo no livro do Êxodo, e eu convido você no capítulo de número 12, livro do Êxodo, capítulo de número 12, louvado seja Deus, e você vai ler comigo o versículo de número 29 e o versículo de número 30, e o texto diz assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, que havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse tido um morto. Aqui você olha que Deus fala por Moisés, o seu servo, e diz: se tu não abrires mão para que o povo do Senhor vá, disse o Senhor, se não deixares meu povo ir, haverá sobre ti uma peste destruidora, e morrerá todos os primogênitos da tua casa, da tua terra. E ele, por certo, o rei Faraó endurece o coração, e Deus aqui cumpre a palavra que tinha dito pelo seu santo servo, pelo seu profeta, pelo conselheiro que Deus havia levantado. Ele agora está manifestando que ele é Deus fiel, que cumpre o poder da palavra. Deus hoje olha para você e diz: não temas, ouça a voz de Deus, entre no caminho da obediência, e o Senhor cumprirá a palavra da tua vida, e você glorificará a Deus, porque os dardos inflamados do inimigo não repousarão sobre a tua sorte, nem sobre a tua vida. O Senhor desviará de ti. Volte comigo ao texto de 1 Reis, e nós vamos ler 1 Reis, no capítulo de número 18, e nós vamos ler o verso de número 36. 1 Reis 18, verso de número 36, e nós vamos ler, aleluia, até o verso de número 39. E o texto diz: e sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-te hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E respondendo-lhe o Senhor, respondeu-me: para que este povo conheça que tu és o Senhor e tu és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando Deus manifesta o cumprimento da sua glória, você olha aqui o exemplo de Elias. Ele vai e ora no grande desafio que o texto mostra entre ele e os profetas de Baal. E ele agora ora ao Senhor e ele diz: Pai, prova agora que tu és Deus. Segundo tudo que tu me orientaste, me aconselhaste a fazer, eu fiz. E agora traz este sinal. E o Senhor Deus responde, mandando fogo do céu e atendendo a palavra do seu servo. Você terá a experiência de Elias. Se você obedece à palavra do Senhor e teme a Deus, e você traz esta palavra viva para a tua vida, o que vai acontecer? Que Deus vai estar ouvindo o teu clamor, e Deus vai dar sinal de glória, e vai haver fogo de Deus para queimar todo o mal,
tanto de situação de pecado e de iniquidade, como de obra das trevas, que oprime na enfermidade ou nas opressões da vida. E o Senhor Deus vai provar, e todos que verem este sinal vai dizer: só o Senhor é Deus. Merece louvor, merece adoração, porque é Deus poderoso. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro de 2 Pedro. E aqui no texto de 2 Pedro, capítulo de número 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 29, versículo de número 19 a 21, aliás. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia o esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando você atenta para as palavras do Senhor, para o fundamento do Evangelho, Deus está agora anunciando a você e dizendo: ei, esta palavra é viva e eficaz. E como disse Pedro, se você está agora atento aos cumprimentos desta palavra, Deus vai cumprir, porque jamais nenhum profeta, nenhum vaso de Deus falou simplesmente da sua vontade, mas ele foi inspirado, ele foi motivado pelo Espírito do Senhor e te anunciou esta verdade de Deus. E por isso ela terá poder para manifestar-se em glória, tanto de santificação como de bênção na tua vida, na redunda graça de Deus para você, e restaurar em tudo os seus caminhos para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro do profeta Oséias, capítulo 1, e o versículo de número 7, quando diz assim: mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O Senhor aqui diz que a obra redentora, ela não viria por uma forma de guerra ou de batalha travada, mas ela vinha pelo mensageiro fiel, que se chama Jesus de Nazaré. E ele vinha manifestar a salvação das garras da maldição, que levou o homem a quebrar a sua aliança com Deus, a quebrar a sua vida de comunhão com Deus. E por conta desta quebra de aliança, houve então a ruptura da comunhão, e por isso determinadas bênçãos não tinham como ser manifestada ou entregue ao tempo. Mas agora este Senhor Jesus, ele vem e vence pelo elo da paz, que é o poder da sua palavra, que traz a essência da presença do Espírito Santo. E aí Deus hoje olha para você e diz: eu estou restaurando a tua vida, eu estou restaurando o teu caminho, eu estou restaurando toda a área da tua vida, para que você possa glorificar o meu nome. Vá comigo no livro do profeta Isaías, e eu convido você no capítulo de número 54, e você vai ler comigo do verso 1 ao verso 3, e depois pularemos os demais versículos e vamos ler do verso 10 ao verso de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, e exulta de prazer com alegria o canto, e exclama tu, que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, e não impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás
a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Agora o versículo de número 10. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras como todos os ornamentos, e te fundarei sobre as safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Louvado seja Deus. Deus está manifestando a sua glória, Deus está manifestando o seu poder, Deus está manifestando a sua unção restauradora. O texto da profecia fala do ministério da graça, que é a revelação da paz de Deus, da comunhão com Deus, e está dizendo agora que todos aqueles que não eram filho da casada, ou seja, é uma figura entre Sara e Agar, Deus está dizendo: o Senhor vai restaurar a tua vida, o Senhor vai alcançar-te com a misericórdia, e o Senhor vai te dar tantas riquezas e bênçãos. Ou seja, Deus vai trazer o adorno e a revelação do Espírito do Senhor, porque muitos dos nossos irmãos judeus não compreenderam a revelação da vinda de Cristo, mas a todos quanto têm ouvido o Evangelho e têm se deixado instruir pela revelação do Evangelho, têm sido alcançado pelo avivamento da graça e têm sido cheio desta comunhão, e assim cheio da comunhão, Deus tem abençoado. E o versículo 10 então vai dizendo que o Senhor veio para restaurar e fazer uma obra restauradora ao povo de Israel, fazendo eles viverem na sua terra, terem a sua nação constituída e respeitada entre todas as nações do mundo. De certa forma seria eles a nação desejável, porque as suas janelas seriam abertas como cristalina e as suas portas de rubins, ou seja, seria a cidade desejada para ir, para conhecer, para estar lá. E hoje você vê o campo turístico aberto para Israel. Deus hoje olha para mim, para você, e está dizendo da mesma forma, no campo espiritual, o Senhor está redundando a tua bênção. As janelas dos céus estão abertas para derramar chuva sem medida para você, de sorte que quem olhar para você vai admirar os feitos do Senhor na tua vida, a glória do Senhor na tua vida. E quando diz que os seus filhos serão discípulos do Senhor, estava falando dos 12 discípulos que mais posteriormente seriam levantados por Deus, e depois os 70, e depois muitos outros milhares de servos levantados para ministrar a palavra. Deus está dizendo: tu serás um canal de bênção, e muitas vidas serão por ti alcançadas e serão levantadas como mensageiros da parte do Senhor, porque esta paz que está em ti é o teu relacionamento entre você e Deus, e agora vai ser testemunho para as nações. Vá comigo ainda no livro de Isaías, no capítulo 60, e você vai ler comigo do verso 1 ao verso 7, louvado seja Deus, e depois nós vamos ler o verso 13, e diz aqui o texto: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, e os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos
te cobrirá, e os medrodários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quebá se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaite te servirão com o gado que subirá ao seu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. E o versículo 13 diz: e a glória do Líbano virá a ti, e o alfaia, o pinheiro e o busto, com juramento, para ornarem o lugar do meu santuário, e gloriarei no lugar em que se assentar os meus pés. Deus hoje olha e diz para você: eu vou estar trazendo sobre ti esta glória, esta bênção, e você é hora de tomar uma posição de fé. Levanta e resplandece, assim como Israel. O Senhor disse: desperta e toma posse, porque tu cantarás o hino da vitória. Vá comigo, louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Isaías, para fecharmos a meditação, no capítulo 66, e nós vamos ler aqui o verso de número 10, e diz assim o texto: regozija-te com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, e enchei-vos por ela de alegria, todos por ela que planteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das vossas consolações, para que sugueis os vossos deleites com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela uma paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então amareis ao vosso colo, e vos trarão, e sobre o joelho vos afagarão. E como alguém quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva da terra. Então a mão do Senhor será notório, e os seus servos, e ele se cingirá contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo e em carro de fogo, como torvelinho, para tornar-se a sua ira e o seu furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Deus hoje olha para você e diz: te alegra, porque vai haver paz, assim como Israel, como um rio e como uma glória de uma grande bênção, como um grande mar, uma grande fonte de água que transborda e vai inundando ao redor. Assim o Senhor trará esta bênção sobre a tua vida de forma abundante e gloriosa. Ore comigo neste momento. Querido Pai, te louvamos porque tu és fiel, e todas as palavras que tu usaste, teus servos profeta, tu tens confirmado ao longo da vida. Faça isto com cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Pai, eu oro por aquele que está abatido, que seja renovado, restaurado em nome do Senhor. Eu oro por aquele que está fraco e seja fortalecido. Eu oro agora pelos enfermos, para que o Senhor os cure na autoridade do nome de Jesus. Eu oro pelos desempregados, para que o Senhor abra a porta de emprego. Eu oro, meu Pai querido, por aqueles que já estavam pensando em desistir do ministério, que o Senhor traga agora uma renovação. E o Senhor possa revelar ao teu servo, à tua serva, uma estratégia de avanço e de vitória. E assim eu oro, Pai, por todos os dizimistas, por todos os mantenedores, e declaro sobre os teus filhos toda a sorte de bênção, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor continue te abençoando. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e desta forma nos ajudar a alcançar corações e eles serem abençoados. E na descrição dos nossos vídeos você vai encontrar as nossas contas da igreja. Caso você deseje efetuar sua doação ou devolução do seu dízimo, terá como fazê-la. Que Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.